A paz seja convosco. Amém. Estamos de volta para esse segundo período. Poucas pessoas online. Teve o casamento do Wallace ontem. Ele acabou de mandar mensagem para mim que está na estrada. Vai passar 2 dias, 3 dias com a Ingrid na lua de mel. Mas após o casamento eles saíram para ir para uma churrascaria. Eu não creio que devam ter chegado antes de 1h da manhã, então vai, justificado. Finalizamos a aula da semana passada, foi do primeiro período, falando que Jesus não é fariseu como os fariseus e não é orgulhoso como os orgulhosos, e como nós somos discípulos de Cristo, nós também não o devemos ser. Ele, Jesus, não são apenas pessoas que vivem descontroladamente, as pessoas de espírito libertino, mas também as pessoas religiosas de coração endurecido. Seba, você estava com a pergunta lá, fala aí. Assim, o irmão mais velho poderia retroceder da partida, e o que impediu de voltar atrás? E sobre o arrependimento inicial e o arrependimento tardio. Tá? São duas questões. Primeiro, o Sebastião ele está perguntando o que? O irmão mais novo, ele foi para a perdição e retrocedeu, ele se arrependeu. O irmão mais velho, ele foi e não voltou. Apesar de ele estar naquele ambiente, ele estava muito longe do pai. O que impediu o irmão mais velho de agir como o irmão mais novo? Exatamente a condição de irmão mais velho. Ele não consegue ver que está doente. Ele não consegue enxergar que a sua atitude, ela é tão dura, fere tão o coração do pai, como a atitude do irmão mais novo. Para ele, apenas uma religiosidade externa é suficiente, que é exatamente o caso dos fariseus. Quando Jesus olhava para eles e falava assim, por fora, Moisés são como sepulcros caiados. Então você tem aquele túmulo branquinho, mas dentro morte. A pessoa que é irmão mais velho, ela não consegue. Por não conseguir enxergar, ela não volta atrás. Ela continua defendendo a sua opinião. E a segunda coisa? O arrependimento inicial e o arrependimento tardio. Qual a diferença de um arrependimento como o do irmão mais novo, como um possível arrependimento do irmão mais velho depois? A pessoa que se arrependeu antes, mais rapidamente, ela é mais amada por Deus? Não. O que Deus quer ver em nós é o arrependimento. E Ele, como o autor da vida, Ele sabe que uns têm mais dificuldades que outros. A jornada de todos nós é diferente. O que importa é que haja o arrependimento. Se no último dia, como é o caso, por exemplo, do que rapaz que morreu na cruz do lado de Jesus Cristo, naquele momento foi um arrependimento cedo ou tardio? Tardio. Foi antes de morrer. E ele se arrependeu e Jesus olhou para ele e falou assim, hoje mesmo estarás no reino dos céus. Agora, se a pessoa se arrependeu antes e não manteve a sua vida, e ela voltou a cair, o seu estado é pior do que o primeiro. Então nós temos que entender que o que interessa é o resultado final. Como você vai se apresentar ao Senhor no dia do juízo. Se você puder se apresentar arrependido antes, é melhor do que depois. E aí eu pergunto para vocês, qual a diferença? Em que difere uma pessoa que é salva, se ela, como o ladrão da cruz, que não é ladrão, ninguém era crucificado por ser ladrão, mas o ladrão da cruz, que se arrependeu no último momento, e uma pessoa que se arrepende em eternidade. Qual a diferença no dia do juízo? Tem diferença? Sim ou não? Em eternidade teve mais oportunidades, não? Não, eu que estou perguntando. Pega a Menísia, que ela se converteu com 10 anos de idade e viveu a vida cristã até morrer, tentando fazer as coisas certas, tentando ajudar, tentando ter uma vida correta. E tem o pastor Paulo,
que se converteu na hora da morte. Qual a diferença dos dois? Qual a diferença no dia do juízo ou no vida pós-morte? Como você vai viver no pós-morte? E aí o nome chama-se galardão. Essa é a diferença. A Bíblia não fala muito sobre galardão, mas vai haver diferença entre aquele que teve uma vida piedosa 10 anos e uma pessoa que teve uma vida piedosa um dia. Não quer dizer que não vão ser salvos, quer dizer que vai ter uma diferenciação entre essas pessoas. Eu gosto de dar um exemplo, que é meu exemplo. É como, por exemplo, você imaginar um prédio de 20 andares de altura, e Deus, ele mora na cobertura. Quanto mais próximo você estiver da cobertura, mais você tem contato com Deus. Você pode morar no térreo, você está salvo, mas o seu contato com Deus é menor. Hoje, como seres humanos naturais, talvez a gente não consiga quantificar isso, mas no quesito eternidade e no quesito espiritual vai fazer diferença. Ô pastor, mas a Rosângela falando, na hora que ela falou, me veio na mente aquela, não sei se é parábola que Jesus contou, que tinham vários trabalhadores. Aí ele escolheu uns mais cedo e outros mais tarde. Ele pagou o mesmo salário. Pagou o mesmo salário. E aí depois os que trabalharam mais tempo reclamaram com o chefe lá. E ele falou assim: eu combinei uma coisa com vocês, eu sou o dono do dinheiro, eu faço como eu quero com o meu dinheiro. Isso é salvação. Não é galardão, isso é salvação. Entendeu? O que foi combinado você vai ser salvo. Agora, a responsabilidade, o seu agir humano é o que vai influenciar no pós-morte. E isso é uma influência que vai ser por toda a eternidade. E aí, se você faz algum tipo de regime ou faz algum tipo de negócio, você vê a dificuldade que é você viver com aquela porção exatamente igual de alimento daquele jeito. A gente vê, por exemplo, o pessoal lá do povo de Israel no deserto, comendo maná 40 anos. Será que a gente ia aguentar comer 40 anos de maná com água? Que loucura! Pois é, entendeu? Essa diferença é uma diferença que a gente pode estabelecer uma comparação com o reino dos céus. Voltando. Jesus não é fariseu como os fariseus, nem orgulhoso como os orgulhosos, e nós, como seus discípulos, nós também não devemos ser desta maneira. Jamais encontraremos Deus sem que Ele nos procure primeiro. Não existe essa possibilidade. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. Não é eu vou buscá-lo, é porque eu amo, é porque eu quero, não. Porque Ele nos busca, porque Ele nos alcança, porque Ele nos toca, nós somos salvos. E o irmão mais velho, ele esquece disso. É aquilo que a Menízia falou. A pessoa começa essa vida, vai vivendo essa vida, e ela começa cada vez mais a achar que isso é um dom dele, não é um dom de Deus. Então eu estou há 20 anos na igreja, é porque eu fui fiel, é porque eu fui para oração, é porque eu participei disso, é porque eu vim no culto, é porque eu vim no dominical. E não é. O amor de Deus, ele nos alcança primeiro. Mas devemos lembrar que Ele pode assim proceder de diferentes maneiras. Às vezes Deus se lança de forma bastante dramática sobre nós, como faz com o irmão mais novo, e acabamos obtendo um entendimento bem nítido do seu amor. Foi muito clara uma manifestação do amor do Pai em relação ao filho mais novo. Outras vezes Ele discute conosco de forma silenciosa e paciente, ainda que insistamos em dar as costas, como no caso do irmão mais velho. Então Ele continua demonstrando amor, mesmo em que haja a dureza do nosso coração. Como você pode saber se Ele está operando em você agora? Isso é uma pergunta muito importante. Como saber se Deus ele está agindo na sua vida? Então às vezes a gente passa por revés na vida e a gente não sabe se é a ação do diabo, se foi um vacilo nosso, se é a ação de Deus. Como saber que Deus está operando em nós agora? Se você começou a identificar a sua perdição e você se vê desejoso de escapar dela, é preciso que note que esse desejo não é algo que nasceu em você. Que aí é aquela pergunta que eu anotei, que eu falei da Menízia. Nós fazemos tantas coisas querendo ser bom, enquanto nós continuarmos pensando dessa maneira, nós não vamos conseguir ver a pecaminosidade do nosso coração. Quando você olha no espelho, após uma leitura das Escrituras,
após uma exortação, após ouvir uma palavra, e você vê que você é pecador, aquilo não nasceu de você, nasceu de Deus. Deus, Ele embute no nosso coração esta necessidade de mudança. E aí a sua mudança se inicia a partir do agir de Deus. Tal processo necessita de ajuda, e se ele está ocorrendo, é um bom indicativo de que você está exatamente com Deus ao seu lado. Como é que eu sei que Deus está ao meu lado? Quando eu me constranjo na minha condição pecaminosa. Muitas vezes eu me vejo como uma pessoa que está cometendo pecado, que age mal com a minha esposa, que age mal com a minha filha, age mal com uma pessoa. Esse sentimento, esse mal-estar é um mal-estar que procede de Deus. Apesar das pessoas elas se sentirem acusadas, como se fosse o diabo os acusando, na verdade quem está mostrando o erro é Deus. Mesmo que Deus utilize Satanás, que é o acusador. Esta acusação que nós sentimos, ela procede do Pai e pode ser usada através de ferramentas humanas, o nosso convencimento, ou mesmo a ação de terceiros ou do próprio Satanás. Também aprendemos com a parábola que nosso arrependimento deve ser mais profundo que o mero pesar pelos pecados individuais. Arrependimento, ele é muito mais do que eu só sentir isso no coração. É um mover na minha vida que faz com que eu mude. Eu tenho que mudar, que é aquilo que eu falei. Eu falei para a Menise agora, falei para vocês, tem que eliminar esse negócio, tem que ligar mais. Então você, não porque eu estou falando, mas porque você vê que realmente é uma verdade. Aí você tenta mudar no coração, e aí no caso uma ação prática, você pega o telefone e liga. Jenny, como você está? Você acabou de dar o passo do arrependimento com a concretização daquilo. Então nós temos que aprender a nos expor com segurança, nos expor para que nós possamos dar o próximo passo. Enquanto nós ficarmos apenas no campo da bondade do coração, não vale nada. Quando foi na quinta-feira, o missionário que nós ajudamos, que está cada vez mais próximo à volta dele para Moçambique, estão começando a liberar os passaportes para lá de novo, ele está querendo fazer um curso de inglês missionário, não sei das quantas lá. E aí ele passou uma rifa lá para as pessoas comprarem. E eu olhei para aquilo, eu nunca acreditei em rifa, entendeu? Isso é uma posição minha, entendeu? Se eu estiver vendo que a Jenny está passando necessidade e ela é obrigada a vender o laptop dela para conseguir uma oferta minha, eu não me sinto cristão. E eu mandei mensagem para ele e falei assim, olha, eu não acredito em rifa, eu não quero número nenhum, mas eu quero que você mande o seu Pix para que eu possa fazer uma transferência de R$20 para você, para ajudar aí no curso que você vai fazer. Até agora eu não fiz. Como eu não fiz ainda, e eu posso ter todas as minhas justificativas e tudo mais, como eu não fiz ainda, está no campo do quê? Bondade. E quando eu concretizar? Benignidade. É diferente. Quando o filho mais novo retorna, ele tem uma longa lista de transgressões pela qual deve demonstrar o seu arrependimento. Quando pensamos em arrependimento, costumamos pensar assim: para que você fique em paz com Deus, pegue a sua lista de pecados e lhe conte o quanto você se arrepende de cada item dessa lista. Então, muitas pessoas acham que apenas você apresentar a Deus os pecados e falar assim, Deus me perdoa, está tudo fechado. Isso é um passo. O segundo passo é você não pecar mais ou lutar contra esse pecado, que é o versículo que você citou no apóstolo Paulo antes do intervalo. Essa luta. Então as pessoas, elas sabem que estão erradas. Primeiro passo. Segundo passo, se arrepender perante Deus ou perante aquilo que você magoou, entristeceu. Terceiro passo, procurar não pecar mais. Jesus olhou para a mulher adulta e ele falou, vai e não peques mais. Ele sabia que ela ia pecar? Sabia. O alerta é o quê? Se esforce para não fazer de novo. O nosso esforço, ele reflete a motivação do nosso coração de continuar agindo. No aconselhamento bíblico a gente visualiza isso demais. Pessoas que lutam contra um pecado, caem constantemente nele, mas quando você fala com a pessoa, você vê que a pessoa está lutando contra aquela ideação, é um termo,
ideação pecaminosa, essa necessidade, esse desejo de fazer aquilo que está fazendo. Pastor, você falou anterior, bondade diferente de benignidade. É o que? A benignidade é a eficácia da bondade? Exatamente. O arrependimento não é menos que isso, mas também é muito mais do que apresentar esta lista, porque a estratégia da lista não é suficiente para escapar da condição de irmão mais velho. Você apenas confessar o seu pecado é apenas um passo. O filho mais velho está perdido, ausente do banquete e do amor do pai, não porque o pai não dá, é porque ele não quer o amor do pai na medida que ele quer, que o pai quer dar. Ele quer segundo o que ele acha que é o certo. Deus, ele nos tem abençoado graciosamente, mas muitas vezes nós achamos que aquilo não é suficiente. A palavra de Deus, ela é muito clara e diz: tendo que comer e vestir, esteja satisfeito. Se a gente for pensar a nível mundial, 7 bilhões de pessoas, quantas pessoas têm a condição de vida que você tem? Se você for fazer uma conta estatística, a gente vai chegar em mais ou menos 5% de pessoas. De 7 bilhões, a grande massa do povo que vive na terra não tem o que você tem. Mas o que eu tenho é pouco, pastor. Pois é, eles não têm nem isso. Se você pensar em continente africano, sua grande maioria. Se você pensar num país da China, que tem, 2, 3 bilhões de pessoas, Índia, são países que vivem na linha da pobreza. As pessoas não terem nada para comer e beber. E você tem o quê? Você chega em casa, abre a sua geladeira, tem alimento, você pode escolher, você pode decidir, você vai abrir o armário. Eu duvido que algum de nós tenha apenas uma camisa no armário, uma calça no armário, uma peça íntima no armário. Isso não é a realidade. Mas quando Deus permite que a gente passe por uma dificuldade, a gente acha que Deus não nos ama, porque a gente não tem direito a comprar o novo carro, o novo iPhone e tudo mais. O grau de ingratidão nosso, ele está alicerçado dentro do nosso coração de irmão mais velho, porque a gente acha que a gente sempre merece mais. E se aqueles que estão passando fome na África, ou mesmo na Bolívia, eles estão passando aquilo porque eles merecem. Apesar de nós não falarmos, o nosso coração atesta isso. O filho mais velho está perdido, ausente do banquete de amor do pai. No entanto, tem pouca coisa na sua lista de transgressões. Ele diz: nunca desobedeci às suas ordens, eu nunca fiz nada de errado. E o pai não o contradiz, porque era uma verdade. Ele era um filho exemplar dentro das atividades que ele desenvolvia. O pai não o contradiz, que é o modo com o qual Jesus nos mostra que esse filho quase não tem falha no que diz respeito às normas morais. Se comparar a minha vida ou a sua vida dentro dos padrões de Deus, você pode ver isso como, poxa, você vive de uma maneira correta. Eu estava lá com o pastor Marcelo um desses domingos, e ele olhou para mim assim: cara, eu tenho vergonha de ficar perto de você. Eu falei: por quê? Você não parou um domingo, seu pai faleceu e mesmo assim você fez o culto. Eu sou um frouxo, ele falou para mim. Ele não sabe da missa metade do que passa no meu coração. Mas o nosso exemplo, ele é visto pelas pessoas e faz com que as pessoas, elas se movimentem. Apesar de você achar que você está parado, as pessoas não veem isso. Eu lembro que nos idos de 1990, a gente estava lá em São Paulo, o pastor Jonas, ele olhou para mim e falou assim: olhe para o céu e veja o avião, parece que ele está parado, mas ele não está parado, ele está a uns 800, 700 km por hora. Da mesma maneira, muitas vezes somos nós, e nós achamos que estamos parados e que nós não influenciamos ninguém. E por achar que nós não influenciamos ninguém, o que nós fazemos? Nós paramos. A nossa igreja é uma igreja pequena. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o senhor. Uma pessoa como essa, que parou ali na porta, ele sente algo diferente. Ele já tinha passado e ele passou de volta.
A nosso agir faz a diferença. Talvez a gente não tenha os louros da vitória aqui na terra, mas na glória a gente vai conseguir ver as pessoas que puderam se converter através do nosso simples agir. Fale, Seba. Pastor, aqui fala aquela frase bíblica: sem mim nada podeis fazer. Então o filho moço, ele mesmo com recursos financeiros e saúde, ele não obteve êxito aos dias de hoje. Como seria? Mesma coisa. Nós temos uma vida privilegiada, nós que estamos aqui. Você, Sebastião, tem um cargo na CAESB. Pelo menos em teoria, ninguém pode te mandar embora. Você recebe seu salário todo mês. É algo que está lá certo, entendeu? E o que acontece é que muitas vezes pessoas que buscam esse tipo de estabilidade, eu não estou dizendo que é o seu caso, eles se apoiam apenas nisso. Então é aquela passagem que Jesus fala: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico passar pelo reino dos céus. E segundo aquela estatística que eu disse, nós somos ricos. E se nós não entendermos que tudo veio dele, que é a condição do dízimo, a condição do dízimo ela se alicerça exatamente sobre a condição de que tudo vem dele. A pessoa que retém, ela acha que não vem de Deus, acha que vem dele. Então, como vem de mim, do meu esforço, do meu trabalho, o que eu faço? Eu retenho, eu tenho direitos. Então, nos dias de hoje, como naquela época, nós somos dependentes do Senhor. Nós podemos, eu sempre falo isso, você pode fazer um concurso público como você fez e está sendo abençoado lá e nos abençoa, mas o que é o teu alicerce não pode ser a estabilidade do concurso público. A Diane está lá lutando lá com o negócio de advocacia, eu oro para que em um momento saia essa aposentadoria, mas você vai continuar sendo dependente de Deus. E Deus, ele tem te sustentado há anos, que a gente está vendo, anos. Você continua, você emagreceu aí, não foi porque você não tinha que comer. Foi porque você não tinha o que comer? Comigo sempre teve. Sempre teve. Havendo com o que comer e com o que se vestir, se satisfaça. Isso não é um versículo que fala para você assim: agora você senta ou deita na rede e deixa o barco rolar. Não tem nada a ver com isso. Nós temos que procurar crescer, sim. Pastor, antes no primeiro turno, você falou sobre Mateus 6, né? Primeiro turno que da votação? Primeiro, né? Você falou sobre Mateus 6, dos lírios e dos pássaros. Então, assim, lá em Romanos fala que Deus não poupou seu próprio filho, não nos dará as outras coisas. E fala também assim, no versículo: alegrai-vos sempre no Senhor. Então, assim, Deus nos deu o que é mais precioso, o maior tesouro, que é o Senhor Jesus. Sabe, a gente, às vezes Deus te dá promessas, fala que vai fazer algo, tem presente, você sonha, tem sonhos, mas assim, Deus já deu a maior coisa. Então, assim, era pra gente se alegrar todos os dias, mas a gente fica se lamuriando, assim. É claro que Deus se agrada que a gente sonhe. O homem faz planos, mas a resposta está também do Senhor. Deus se agrada que a gente sonhe, tem sonhos e Ele quer realizar segundo a vontade dele. Mas a gente fica chorando, sendo que a gente tem todos os dias o motivo da nossa alegria, o Senhor Jesus. Nós não conseguimos quantificar isso, menina. Eu conversando um dia com meu irmão, por que a gente se entristece, gente? Porque nós somos seres humanos. Se a gente tem Jesus, que é o nosso tesouro de todos os dias, e aí o meu irmão conversando comigo, falando assim: é o nosso pecado. É o nosso pecado. É a nossa condição pecaminosa. Amém. Então, como uma pessoa que está perdida, mas que não tem nenhum pecado aparente em sua lista, pode ser salva? Você olha no espelho e você fala: poxa, eu não tenho tanto erro assim. Ou aparentemente não tenho erros. Preciso ser cuidadoso para evitar equívocos neste ponto. A parábola é uma grande metáfora ou comparação para explicar o pecado e a salvação. Mas não podemos levar todos os detalhes ao pé da letra. A Bíblia ela não é para ser lida literalmente, necessariamente, em todas as suas passagens. Por isso que nós contamos com o Espírito Santo. A leitura bíblica ela tem que passar pelo crivo do Espírito Santo, senão nós nos tornamos fariseus. Nem Jesus, nem qualquer autor da Bíblia jamais diz que algum ser humano é livre de falhas, sem qualquer pecado, exceto Jesus. Todos pecaram e carecem
da glória de Deus. E aí nós temos que entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A grande diferença entre um cristão verdadeiro e aquele que não é verdadeiro é que ele acha que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então nós não partimos do nosso entendimento para a Bíblia, nós partimos da Bíblia para o nosso entendimento. Se a Bíblia está dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, eu não posso me olhar no espelho e achar que eu não tenho pecado. Mas é isso que a gente faz. É isso que o irmão mais velho faz. E aí o que acontece? Eu não me vejo falho, porque eu olho para o lado, em vez de olhar para cima. Se eu quiser procurar uma forma de comparação pecaminosa, eu tenho que olhar para o lado. É tão pecador como mim, como eu. Mas na verdade o padrão não está do meu lado. O meu padrão não é a minha esposa. O meu padrão não é o Sebastião. O meu padrão é Jesus Cristo. O que ele apresenta? O que ele fala? E aí quando você começa a se comparar a Cristo, aí as suas falhas aparecem. O problema é que o ser humano ele gosta de se comparar com outros seres humanos. Então está essa explosão de notícias aí do rapaz lá, que é o assassino, que é o Lázaro, não sei o que e tal. Então as pessoas elas estão se comparando com ele. Então se eu me comparar com ele, eu sou santo. Santo no sentido de não ter pecado. Mas o problema é que a gente tem que se comparar com pessoas que são maiores, são melhores. Por isso que Deus fala que você tem que andar com pessoas que te façam crescer espiritualmente, não pessoas que apenas te levem para o fundo. Nem Jesus, nem qualquer outro autor da Bíblia jamais disse que algum ser humano é livre de falha, sem qualquer pecado, exceto Jesus. Em vez disso, o argumento aqui é que se trata de uma distração quando nos concentramos apenas nos falhas do comportamento moral. Então não adianta você querer buscar apenas a correção dos fatores morais, que eles também têm que ser corrigidos, mas os fatores espirituais, eles são muito além do que o seu modo de agir aparente. Então você pode estar vestido de uma maneira muito bonitinha, como é aquele caso do sepulcro caiado, mas o seu coração pode estar podre. Ninguém consegue enxergar o seu coração a não ser Deus. O salmista no Salmo olha para Deus e fala: Deus, sonda o meu coração e me conheces, e vê se em mim há alguma coisa má. Ele não está falando, olha, eu não consigo ver alguma coisa ruim de mim. Ele não está falando, ele falou assim: eu não consigo me ver, eu preciso que você me alerte. Então a pessoa, ela olha, aí eu acho que eu não tenho nenhum caminho mau. Jenny, eu estou sendo um bom pastor? Não é para a Jenny que eu tenho que perguntar, eu tenho que perguntar para Deus, porque Ele é o bom pastor. Ele é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Eu estou dando a minha vida pelas ovelhas como Jesus Cristo está dando? Eu estou amando a minha esposa como Cristo amou a igreja? Eu estou ensinando a minha filha conforme Provérbios diz? Se eu estou fazendo isso, ótimo, mas ainda há muito que caminhar. O problema é que eu comparo com o Oshio Seba, hein? Tem 3 filhos, ele veio lá do sei de onde, de carro, tal, gastou gasolina. Poxa, o Seba, eu tenho que comparar com ele. Não é ele. O padrão é Cristo. Quando os fariseus pecam, eles se sentem muito mal e se arrependem, mas não mudam o seu comportamento. O arrependimento deles é apenas no sentido superficial. Eles são capazes de punir a si próprios, lamentar suas fraquezas. Os fariseus fazem isso. No entanto, no fim das contas, continuam sendo irmãos mais velhos. Eles não mudam suas atitudes. Se você não mudar sua atitude, você vai continuar no mesmo pecado. Se você não começar a lutar contra a sua carne, você vai continuar sendo irmão mais velho. O remorso e o arrependimento são uma parte do projeto da autossalvação. Então, tanto o meu arrependimento superficial, como o meu remorso, como é o caso de Judas, ele faz parte de um autossalvamento. Eu me salvo. Então eu me chicoteio, eu me privo de bens, eu vou carregar a cruz até a Aparecida, eu vou subir de joelhos os degraus da catedral. É uma forma de eu auto-salvar, de eu me auto-justificar, porque eu não vejo a Jenny fazendo isso, mas eu faço. Então, como eu faço, eu sou melhor do que ela, então eu mereço, então eu me auto-salvo.
O arrependimento farisaico não se aprofunda o suficiente para chegar no cerne do problema. Qual era o problema? Era o orgulho das suas boas ações. Nós nos orgulhamos de ser bons cristãos. Nós enchemos o nosso peito de alegria e falamos: olha, enquanto está todo mundo lá sofrendo, eu vim aqui abrir a igreja. Ou, enquanto está todo mundo aberto, eu estou com a igreja fechada. Olha como eu sou amoroso pela minha igreja, sendo que o meu coração borbulha de preocupação. Deus olha e fala assim: não tem comparação, não dá para você, não bate um sentimento com o outro. Num você fala que está cuidando, no outro você está com amargura de coração. O orgulho das suas boas ações e não o remorso pelas suas falhas é o que impediu o irmão mais velho de participar do banquete da salvação do seu irmão. O que impediu ele de entrar lá e comer uma carne gostosa? Porque aquilo que eu falei para vocês, não era sempre que se matava o bezerro cevado, é por isso que ele estava cevado. Ele estava gordinho porque não foi comido. Então o que impediu ele de participar lá do churrasco? O orgulho dele. Ele achou que ele era bom demais. Ele achou que ele tinha muito mais direitos do que o irmão mais novo. O senhor não deu nenhum cabrito para mim? E está dando bezerro para esse? O problema espiritual dele era a insegurança radical que provinha de basear sua imagem pessoal no desempenho e nas conquistas, de modo que ele tinha sempre de sustentar seu senso de retidão com o desprezo aos outros e com o apontar das falhas alheias. Como o seu jeito de agir estava acusando ele sempre, porque apesar de alguém não apontar o dedo para você, você sabe. A partir do advento da queda em Gênesis 3, todo ser humano sabe que onde está certo e onde está errado. Nós podemos ter o coração endurecido para dizer isso, mas nós sabemos. Não precisa de nenhuma lei para dizer que se alguém bater na sua porta e falar assim: eu quero um prato de comida, e você tem que dar. Não tem nenhuma lei que precisa falar assim: se eu deixar o meu carro ali aberto, com a chave no contato, você não pode entrar ou pegar o carro e ir embora. Não precisa disso, nós sabemos que está errado. Mas a acusação vem primeiramente, como o pecado está no coração, também a acusação primeiro que vem dos irmãos mais velhos é deles mesmos. E depois, a atitude daqueles que agem de maneira diferente os acusam. Quantas vezes nós, como cristãos, somos injuriados pelo nosso agir, pelo nosso bom agir? Jesus Cristo, ele foi crucificado pelo seu mau agir, pelo seu mau testemunho? Não, porque o bom testemunho dele fazia com que as pessoas ficassem incomodadas. Alguns se converteram, outros não se converteram. Algumas pessoas vão ver o seu proceder, outras vão mudar e umas não vão mudar. E não há nada que nós possamos fazer. A parábola do semeador diz que o semeador veio e semeou, caiu umas sementezinhas no campo, lá na rua, e o passarinho veio e levou embora. Houveram sementes que caíram no meio dos espinhos e ficaram sufocadas por causa das lutas da vida. Houveram sementes que caíram no meio das pedras, criaram raízes, mas as raízes não foram suficientes, elas não conseguiram alcançar a água e elas morreram. Mas as sementes que caíram em solo bom, elas deram uma boa colheita. E aí, se a gente pensar em 100%, a gente está falando em quê? De cada 100 sementes que você semeia, apenas 25 caem em terreno bom. Ou seja, a maioria se perde. E nem por isso nós temos que parar de semear. Fazer o nome de Cristo conhecido, né? Exatamente. O problema espiritual dele era a insegurança que ele tinha. Enquanto nós buscarmos sermos melhores para recebermos os benefícios de Deus, nós não vamos receber nada. E o maior engano, a maior tristeza, é a pessoa participar de uma campanha de 7 semanas, 10 semanas, e aí chegar no fim, ela vê que ela não recebeu nada, ela fez todo um sacrifício. É como você abrir mão de alimentos, fazer um regime, entendeu? Para você ficar em forma,
E aí quando você vai ver na balança, você pesava 80 quilos, quando você vai pesar, depois do sofrimento de 15 dias, comendo a dieta da lua, dieta disso, daquilo, você vê que ele está com 82, você fala, sofri por tanto, e não fez nada de diferença. A maior barreira entre os fariseus e Deus não são os pecados. A maior barreira entre os fariseus e Deus são as boas ações que são alicerçadas no orgulho. Os fariseus, eles podem agir bem, mas eles não são aceitos por Deus. Certa parábola, certo texto bíblico diz que no fim dos tempos, no dia do juízo, Jesus Cristo vai estar lá como o juiz, não mais o cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. E algumas pessoas que forem julgadas como impenitentes, como merecedoras do inferno, vão tentar levantar algum tipo de recurso. Senhor, em Teu nome eu preguei a Tua palavra. Em Teu nome eu visitei os presos na prisão, alimentei aqueles que tinham fome, dei água àqueles que estavam com sede. E Jesus Cristo vai olhar para eles e falar, eu nunca te conheci. Ou seja, nenhuma ação que você tenha feito, ela foi para mim. Todas as ações que você fez foi para você mesmo. Isso é uma coisa muito dura. Muitas pessoas vão achar que vão gozar a eternidade, e aí a amargura no inferno vai ser muito maior. E esse discurso a gente escuta o tempo todo, né? As pessoas falando, sou isso, sou aquilo, faço isso. E a pessoa faz isso porque ela quer os louros da vitória. Então a gente tem que tomar um cuidado enorme quando nós contamos, e nós temos que contar as bênçãos sim. E nós temos que nos alegrar sim, mas nós não podemos nos orgulhar. Eu vi uma ilustração uma vez, eu não sei se eu contei para vocês, que representa a figura de Satanás. E a figura de Satanás estava fazendo um louvor nos altos céus, e quando acabou o louvor, um anjo bateu nas costas dele e disse assim, você arrasou hoje, que show, que é isso? Glória a Deus. Quantas vezes a gente faz isso, né? Glória a Deus. Mas aí Satanás acabou o louvor, foi lá para a casa dele, lá, uma historinha, claro. E aí naquele momento, ele falou, realmente o louvor de hoje foi bom, hein? Foi massa. É porque eu me dediquei. No outro dia ele falou assim, vou fazer melhor. E aí na hora da saída ele não esperou ser cumprimentado, mas ele segurou o anjo pelo braço e falou assim, e hoje, o que você achou? Foi melhor que ontem? Eu me dediquei, eu me esforcei mais, ontem eu nem dormi direito. Até que chegou um momento em que ele falou, sabe de uma coisa? Esse louvor que é oferecido para Deus não deveria ser para Deus, quem merece esse louvor sou eu. Melhor, eu acho que eu posso me sentar na cadeira do Altíssimo. Vou falar com os anjos aí. Lembra aquele anjo que bateu? Anjo, vamos fazer o seguinte, vamos conversar e vamos tentar fazer um motim aqui. E aí, quando for Deus, eu te coloco como querubim no meu lugar. Vamos aí. E aí 1/3 dos anjos, milhares de milhares, talvez milhões de anjos, entraram naquela conversa e caíram, todos eles juntos com Satanás. E todos eles vão passar a eternidade no inferno por causa do orgulho. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar o Teu nome, porque através desse estudo cada vez mais nós temos visto o irmão mais velho em nós. Que nós possamos, Pai, de uma forma linda e sublime, nos arrependermos dos nossos pecados, e não apenas no sentido superficial, mas nós possamos, Pai querido, para a glória, honra e louvor do Teu nome, sermos resgatados e nos arrependermos verdadeiramente nos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido, amado e duro juiz, Deus. Meu querido, minha querida, agradeço pelo tempo que você esteve conosco. Que Deus possa te recompensar por ajudar a continuidade desse ministério. Uma das orações que eu faço
pela manhã, na madrugada, quando eu acordo para fazer a revisão da escola bíblica dominical, e no finalzinho da tarde, para o culto noturno, é exatamente que Deus ele possa trazer você, porque as palavras do Senhor, elas são tão importantes, e são palavras que não podem ficar ao vento, e por conta disso, essas palavras, quando encontram um ouvido como o seu para escutar, elas cumprem o seu propósito. Espero você à noite, às 19 horas, para nós darmos continuidade ao nosso estudo de 1 Bíblia. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e conceda graça. Amém.